Bom, o tema de hoje é um tema bastante importante, eu diria também que desprezado em alguns aspectos pela maioria das empresas, que são os contratos empresariais. Quando nós falamos de contratos empresariais, nós aqui não estamos tratando daquela relação contratual onde há uma parte vulnerável, como, por exemplo, os contratos no âmbito ali do consumidor, né, do Código de Defesa do Consumidor. Nós estamos tratando aqui de contratos entre empresas, né? Um contrato de, por exemplo, fornecedor por exemplo, comerciante, é um contrato muitas vezes de aquisição de um maquinário, de um capex. Então, o primeiro aspecto que nós tratamos quando falamos em contratos empresariais é exatamente essa diferença. E é claro, existem alguns princípios que devem ser observados, tanto para quem elabora esses contratos, como também para quem vai, em algum momento, assinar ou firmar um contrato desse empresarial. Então, falando aqui de princípios, existem vários, todos eles estão ali regulados no Código Civil, a partir do artigo 421 e seguintes, e ali nós temos disposições que são importantíssimas para que não haja nulidade desse contrato, Priscila. E um ponto importante de você observar é que um contrato ele possui tanto uma prestação como uma contraprestação. Então, é necessário que haja esse equilíbrio entre prestação e contraprestação. Porque se o contrato for desequilibrado, for onerosamente excessivo, esse contrato pode ser anulado numa eventual ação judicial, que é tudo que uma empresa deve evitar. É exatamente a judicialização para rediscussão de cláusulas contratuais. Então, é necessário observar alguns princípios, né? Por exemplo, nós temos um princípio da autonomia privada, ele está lá no artigo 421, ele diz que as partes elas têm autonomia para livremente dispor de obrigações, né? E também de contraprestações, ou seja, as partes elas têm autonomia para celebrar um contrato, desde que esse contrato ele respeite a função social desse contrato. Todo contrato empresarial ele precisa ter uma função social e também a chamada boa-fé objetiva. Se esses princípios não forem observados, esse contrato ele pode ser eventualmente anulado numa ação declaratória. Para a empresa, então, o mais importante é observar todos esses princípios antes de assinar qualquer contrato. Exatamente, Priscila. Primeiro ponto, antes de você assinar qualquer contrato, principalmente em se tratando de empresa, você precisa ter um jurídico, um corpo jurídico que faça a análise desse contrato antes de você fazer a assinatura, né? Existe uma avaliação que nós fazemos, que é a chamada avaliação sinalagmática. É um nome difícil, mas significa você avaliar se o contrato ele respeita o equilíbrio entre obrigação e contraprestação desse contrato. Porque se não respeitar um equilíbrio ali nessa relação contratual, esse contrato ele é um contrato frágil. Além disso, Priscila, nós temos alguns contratos que dispõem de algumas cláusulas especiais, cláusulas específicas, como, por exemplo, a cláusula de confidencialidade, os chamados NDAs. Esses acordos de confidencialidade, eles exigem um tempo mínimo, ou seja, tem um lapso temporal em que essa empresa necessita preservar as informações ali compartilhadas nesse acordo, né? E ele não pode, de forma alguma, utilizar nenhuma informação que é compartilhada no âmbito dessas negociações, por exemplo, para fins econômicos. Ele não pode explorar isso por um determinado período de tempo, sob pena de incorrer, inclusive, no chamado crime de concorrência desleal, está previsto lá na Lei da Propriedade Industrial, né, lá no seu artigo 195, inciso 11. Então, Priscila, são pontos que necessitam da avaliação de um profissional, né, para que você consiga ter uma segurança ao firmar esse contrato. Por exemplo, nós temos também uma cláusula específica de não concorrência, né? Em alguns contratos que a gente já avaliou lá no escritório, existe uma cláusula de não concorrência impondo à outra parte lá a perpetuidade pela não concorrência, ou seja, para sempre. O sujeito não podia mais explorar economicamente aquela atividade. E isso não é permitido, entendeu?
precisa respeitar um critério temporal. Então, exige um critério geográfico e um critério temporal para que você possa ter uma validade desse acordo de não concorrência. Então, tudo isso você precisa observar e avaliar com cautela antes de você assinar um contrato desse empresarial.